Olá, amigos, tudo bem? Tô vendo que vocês estão começando a entrar, tava esperando vocês começarem. Ah, agora tá ótimo. Tô vendo até subindo vários coraçõezinhos. Tem gente mandando solicitação aqui. Não dá para colocar agora solicitação. Deixa o Rafael entrar daqui a pouco. Ansiosa para essa live. Que bom, que bom. Bom saber, bom saber. Vamos abordar temas interessantes hoje. Vamos falar vários temas importantes hoje aqui. Tô mexendo aqui, eu queria fixar aqui na... não consigo, não sei. Tem como fixar aqui no início e eu não sei como é que faz. Na próxima eu faço. Vou ganhar mais habilidades aqui nas lives. Acho que eu ainda tô meio devagar aqui nas lives. Deixa eu dar uma falada aqui geral com as pessoas que estão entrando, me dando bom dia. Deixa eu pegar lá no começo. Aqui as conversas... Gente, vocês me perdoem, tá? A idade tá chegando para todo mundo. Eu sou meio ceguinho. Mas então, Paulo José, Fernanda... Di Capone, Coruja Aprendiz, Rosemary, Andréia, quem mais? Priscila, minha querida amiga Priscila, professora Priscila, Andréia Cardoso, e por aí vai, gente. Tá, ó, nossa audiência tá subindo, tá interessante. Vamos bombar essa live, quero derrubar a live dos sertanejos aí, essas coisas aí. Tô em todas, Dani UERJ. Tem cartão fidelidade? Então tá bom. Quero ver, obrigado, tá? Quem mais tá aqui? Luiz Guilherme. Passa muito rápido, acabo perdendo. Professor Rafael Mendonça, ele entrou. Deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas que estão mandando um convite. Não sei se estão mandando sem querer. Vamos aceitar o convite do professor Rafael. Daqui a pouco o Rafael tá entrando aí. Gente, essa live de hoje, vou começar a fazer mais lives, vou começar a ficar mais... Olha ele aí, gente, olha ele aí. Na hora que E começar aí? a falar sobre a live, ele chegou. Tudo tranquilo? Fala! Tudo tranquilo? Grande Haroldo, beleza? Beleza, meu Prazer camarada. estar aqui de novo contigo no teu Insta. Galera aí que tá dando essa audiência pra gente. Bom dia a todos, que bom. Esse horário da manhã já. Já tava dando aula também, né, Rafael? De manhã, né? Tô dando aula aí desde as 7 da manhã, Sete não, direto. Rafael. Rafael, você não acordou às 7 7. horas. Acordei. 7 e Acordou às meia. 7. Comecei um pouco depois, porque é online, dá pra gente começar um pouquinho depois. Ah, entendi. Tô direto aí, pô, direto. Eu Pô. apliquei prova hoje pros alunos de manhã, 8 horas da manhã, tava aplicando prova para eles. É isso aí. É? Prova. Maravilha, Isso maravilha. é sério. Vamos começar nosso Só não sei como é que é online, né, Haroldo? Isso aí é coisa bate-papo. tua. Pois é, né? Mas tem que aplicar, não tem jeito. Vamos aplicar aqui uma provinha, uma avaliação. Deixa eu botar meu celular para Maravilha. carregar, porque de novo eu esqueci. Ah, então falando aí, ó, professor Haroldo é maravilhoso. Tá ouvindo, Rafael? Não, não Tá ouvi vendo? não. Falou que travou logo nessa hora. Ih, Rafael. Ah, travou logo nessa hora, né? Falaram aí, ó, É. professor Haroldo é maravilhoso, professor Rafael mais ou menos. Estão dizendo aqui. Não, duvido, duvido. É... Quem é Então, o... Ó, já vou mandar um beijo aí pra galera, ó, do Casamento de Ideias que apareceu, a Mili e o Rafa. Beijo grande, tô com saudade de vocês. Galera toda aí, a Fê também, Yolanda, Tati. Olha a Tati aí também dando o ar da graça, Tereza. Galera, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos que vamos começar a falar de locação, galera. Locação, não é isso? Tema, Haroldo? Introduz aí. É isso aí. Vamos Manda começar a ver falar o um pouquinho tema. sobre os contratos de locação, né? Eu tenho recebido muita mensagem disso, Rafael. Você também deve estar recebendo demais, né? Todo mundo perguntando, Muita. todos os tipos que você possa imaginar de perguntas. Galera, eu vou ficar, quando um estiver falando, a gente vai ficar olhando as perguntas, a gente vai respondendo depois, para um pouquinho, depois a gente abre um espaço só para a gente responder as perguntas. Um vai ficar moderando o outro aqui quando o outro estiver falando, pode deixar. É Mas, isso, Rafael, é isso. tenho recebido muita pergunta sobre locação residencial, locação não residencial, locação de lojas de rua, locação de loja em shopping center. Então, eu selecionei e pedi para a gente fazer essa live aí de hoje aí sobre esses temas, para a gente bater um papinho aí. Então, começa você, fala um pouquinho aí sobre esses institutos que estão tão discutidos hoje em dia aí, para resolução de contrato, para desfazer a relação contratual, para revisar a relação contratual. Dá aquele panorama para a gente com toda a sua categoria que eu conheço de sempre aí. Galera, vamos que vamos. Olha a Carlinha aí, só assim para você me dar um bom dia, para você te contar. Carla, beijo, beijo. Maravilha. Agora, olha só. Eu separei vários pontos aqui para a gente trabalhar sobre
Ah, não, calma, eu tenho que dar oi para as pessoas, Haroldo. Não fica com ciúme, Tô não. falando contigo, não, cara. Tô falando... Foca na live, Haroldo. Foca na live, pô. E olha as perguntas aí que eu vou começar a falar. Galera, olha só. O tema é muito controvertido, é um tema super complexo. Eu queria que a gente fizesse uma análise da forma com que ela merece. Porque as pessoas têm me dito muito assim, Rafael, agora a economia está em crise, o dólar aumentou, eu não posso, meu salário diminuiu, eu estou desempregado, quero revisar o contrato de aluguel, não vou mais pagar, não sei. Calma, não é nada disso, beleza? Vamos lá, vamos tentar assentar as coisas aqui. Primeiro ponto que eu separei, a lei de liberdade. Primeiro ponto, galera, são uns 10 pontos aí que eu vou falar. O primeiro é o seguinte: a lei de liberdade econômica, a lei 13.874 de 2019, ela alterou o Código Civil, inserindo o 421, letra A, no Código Civil, permitindo a chamada alocação de riscos. Então, você pode, no momento da celebração do contrato, seja um contrato civil, um contrato empresarial, você pode alocar os riscos. Então, as partes, no momento da celebração, podem dizer, se acontecer isso, isso e aquilo lá na frente, o risco é meu, ou o risco está contigo, ou o risco é dividido. Então, se as partes, no momento da formação do contrato, elas não alocaram esses riscos, e o risco ao qual eu me refiro aqui são os reflexos do Covid-19 nos contratos de locação, se as partes, no momento da celebração, não alocaram os riscos, o mesmo risco específico, ele deve ser observado em concreto em cada um desses contratos. Então, você não pode alocar os riscos posteriormente à sua celebração sem uma previsão contratual, beleza? Então, tá muito difícil a economia, eu vou parar de pagar aluguel. Não, você não pode fazer isso. A regra geral é o pacta sunt servanda. Sem dúvida, sem dúvida. Só parar de cortar um pouquinho para mandar um abraço para o nosso querido amigo Alexandre Flesch, que está aqui nos assistindo aí, essa honra, né? Forte que isso, abraço, ele que é a lenda. Ele é que é a lenda. Ele que é a lenda do processo civil. Quem dera um dia fazer uma live com Flecha, quem dera um dia. Honra, né? É uma honra. Realmente ele que é uma lenda, né? Porque ele é mais velho que nós dois, né? Então a lenda é ele realmente, né? Exatamente. Rafael, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, era o primeiro período, o Flecha já dava aula para a OAB. Já era impressionante. Deve ter uns 15 anos de diferença aí. Deve ter pelo menos uns 15 anos no mínimo aí de diferença. Sem dúvida. Rafael, mas isso que você falou da alocação do risco é importantíssima, né? Rafael, o mero decréscimo, por exemplo, da minha renda, como está acontecendo com todo mundo na sociedade, isso já é motivo, por exemplo, para eu parar de pagar o aluguel, ou querer a revisão do meu contrato? Esse decréscimo posterior? Não. Assim, o decréscimo de renda não é um elemento que vai mudar o sinalagma contratual. Assim, não vai você poder revisar o contrato, diminuir o valor, porque isso aconteceu. Se fosse assim, eu estou alugando meu apartamento para o Haroldo. Se o Haroldo ganha na Mega Sena e agora é rico, eu vou cobrar um aluguel maior por causa disso? Não. Ao mesmo tempo, se ele tem um decréscimo na renda, eu também não vou poder mexer no valor do aluguel por causa disso. Não é essa ruína do devedor, eu vou até falar sobre essa questão da ruína, não é a ruína, o decréscimo patrimonial do devedor que vai permitir que ele faça a revisão do contrato. Não é isso, beleza? Não é isso. Na linha do que você acabou de falar, né, Rafael? O pacta sunt servanda está aí, um dos brocados, dos princípios mais clássicos que nós temos no nosso ordenamento, né? As pessoas têm que observar, né? Tem que cumprir, né? Isso aí, a lei de liberdade econômica, né, Rafael? Salvo engano, ela confirmou mais ainda esse valor que tem que ser dado, que foi estabelecido, né? Não é porque aconteceu uma pandemia que automaticamente a gente tem que revisar os contratos, porque eu estou recebendo menos agora. Não é dessa maneira, né, Rafael? Pelo contrário, a Lei de Liberdade Econômica ela instituiu a revisão judicial dos contratos como um caráter mais excepcional ainda. Então, a preservação, a obrigatoriedade dos contratos, ela é a regra que tomou muito mais força, muito mais campo, né, com a Lei de Liberdade Econômica. Agora, só para a gente retomar, um segundo ponto que eu separei aqui, para a gente começar a falar especificamente da alocação, uma obrigação do locador chama muita atenção para a gente dar um pontapé aqui para essa discussão. O artigo 22, inciso 2º, da Lei de Locações, a Lei 8245 de 91, diz assim: o locador é obrigado a 2. Garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. Então, é obrigação do locador garantir que o locatário exerça de forma útil a posse direta sobre o bem. E em razão do Covid,
alguns reflexos têm impossibilitado o exercício dessa posse direta por parte do locatário, o que leva o locador a um descumprimento dessa obrigação prevista em lei. Agora, locações não residenciais, né, Rafael? Exatamente. Se eu locatário quero exigir uma indenização do locador, porque ele não permitiu esse uso, esse exercício pleno da posse do bem, é claro que o locador, na ação de responsabilidade civil, vai dizer, ó, eu não vou te indenizar porque trata-se de uma razão de força maior, uma excludente de responsabilidade civil, eu vou, então, me eximar de qualquer tipo de indenização. Beleza, mas a gente não está falando sobre isso. A gente está falando de uma revisão de contrato, beleza? Então, é claro que um shopping center que foi fechado e o locador não pode me garantir o exercício da posse direta do bem, é claro que eu não vou pleitear a indenização dele. Estamos diante de uma excludente de responsabilidade, que é o fechamento do shopping por fato do príncipe, beleza? Entendi. Estou ligando aqui minha memória e esqueci de botar o celular para carregar, ele vai desligar. Liga para mim, por favor, na extensão, senão ele vai desligar para mim, por favor. Então, Rafael, sem dúvida, eu acho que na locação não residencial, então, né? Locações. Um minuto, eu vou ligar aqui também no vídeo. Vai falando que eu vou ligar aqui também. Deu mole também, né? O meu tá quase desligando aqui, eu desesperado. Minha bateria vai arriar aqui e eu vou ficar sem telefone. Então, Rafael, o que você estava falando agora, né? Que esse direito de uso do locador, pouca gente tem abordado isso, né? Eu vejo muito isso, as pessoas discutindo, querendo alegar onerosidade excessiva, caso fortuito, força maior. Isso é muito importante, né? Quando você celebra um contrato de locação, você tem uma prestação e uma contraprestação. O locador está me dando uma contraprestação que eu uso e eu estou dando para ele o aluguel. Quando você percebe que, por exemplo, eu tenho uma locação num shopping, num empreendimento qualquer, uma locação não residencial, automaticamente eu estou desprovido do uso da coisa locada. Eu não consigo utilizar, né? Então, se eu estou falando aqui de uma locação não residencial, uma locação comercial, como a gente costuma falar, em shopping, alguma coisa nesse sentido, fica mais notório esse raciocínio, né? Fica mais notório que eu fico afastado dessa questão de poder utilizar a coisa. E é um direito meu, como locatário, poder usar e um dever do locador me fornecer o uso da coisa locada. Rafael desapareceu. Você está ouvindo, Rafael? Não, né? Não, Rafael foi ligar aqui o vídeo dele de alguma coisa. Então, eu vou continuando aqui. Então, a gente abordou, primeiro ponto, a questão do pacta sunt servanda, ou seja, que não se pode desfazer, né, automaticamente o seu contrato pelo seu desajuste econômico, decréscimo patrimonial. Esse é o primeiro fator. Só esse segmento, só esse fundamento não é suficiente para você revisar o contrato. No português bem claro, não é porque aconteceu a pandemia que automaticamente você está autorizado a descumprir o que foi estabelecido. Não é assim que as coisas funcionam e não pode ser dessa maneira, evidentemente. Segundo ponto que tem que tomar cuidado, foi o que o Rafael estava apontando muito bem, tá? É a questão dos riscos. Quando você faz uma locação não residencial, uma locação comercial, é muito importante você ponderar essa questão do risco. Quando a gente fala, por exemplo, imagino que o Rafael estava se referindo a uma locação, por exemplo, em shopping, por exemplo, o empreendedor, o shopping, o lojista, né? Você tem uma relação aqui entre eles. Voltou, meu filho? Conseguiu uma tomada? Consegui. Vamos lá. Estava falando com ele aquela questão, com eles aqui, a questão que você estava abordando, da questão do risco e da questão do uso, né? Numa locação, por exemplo, em shopping, fica muito claro isso, né? Você tem riscos dos dois lados, né? Quando você observa, por exemplo, Rafael, um contrato de locação de shopping, eu falo isso que eu tenho alguns clientes no escritório que são lojistas em shopping, é muito notório. O contrato de locação em shopping você tem aluguel mínimo, aluguel percentual sobre faturamento. Então, por exemplo, se a minha loja no shopping ficar aberta, com o shopping funcionando e eu não faturar 1 centavo, eu tenho que pagar o aluguel mínimo. Então, você perceba que foi direcionado para mim um risco. E o empregador, o empreendedor, o dono do shopping, ele não quer saber disso. Eu tenho que pagar o aluguel mínimo, independentemente do que aconteça. A minha loja está aberta, eu tenho que suportar o aluguel mínimo. A loja estando funcionando e dando um faturamento maior, eu vou ter um valor de aluguel sobre o percentual do faturamento. Isso, para mim, deixa claro que tem uma distribuição do risco nesse contrato, né, Rafa? É verdade. E na verdade, assim, a gente não pode esquecer, tá? É muito importante, independentemente da locação, o artigo 4º da Lei de Locações permite que a qualquer tempo
o locatário devolva o imóvel. O locador, ele não pode devolver o imóvel a qualquer tempo, beleza? Aí a gente tem que ver qual regime de locação foi adotado, se é aquela locação residencial de 30 meses ou mais, menos de 30 meses, se ela é empresarial ou não. Mas fato é que o artigo 4º permite ao locatário, a qualquer tempo, inclusive no vigor do contrato, Haroldo, devolver o imóvel. Só que ele devolve e paga uma multa. Uma multa proporcional ao tempo que faltava de contrato. Devolve. Eu mesmo saí de carro aqui, eu estou respeitando bem o isolamento, mas tive que sair de carro. Fui gravar até uma aula ontem, e aí tive que sair. Quando eu fiquei olhando aqui, um monte de imóvel, né, comercial, com cartaz lá, passo ponto, passo ponto. Deve ter sido um monte de locatário que optou em devolver o bem pagando a multa, beleza? Pagando a multa. Mandar um beijo aqui rapidinho para Tati Campos, está assistindo aí a gente, sempre prestigiando. Um beijo, Tati. Minha querida aluna também, Bia, que foi minha aluna na graduação, está aí assistindo a gente. Um beijo, Bia. Então, não vamos esquecer do artigo 4º, tá? Locatário, está pesado para você, sobretudo nas locações empresariais, comerciais, devolve o imóvel e paga a multa. Beleza? Agora, isso evita qualquer tipo de discussão, né? Você pode até ter uma discussão acerca do valor da multa, porque é um problema que a gente encontra. As partes, elas acabam que não estipulam em contrato o percentual de multa aplicado. E a lei de locações deixa isso muito em aberto para as partes negociarem. Então, a gente pode até ir para o judiciário para discutir que multa, mas o locatário, se quiser, entrega. Beleza? Rafael, aí estão perguntando aqui, que eu já estou vendo aqui e já imaginava que seria essa pergunta. Concordo com você também. O locatário, ele pode desfazer o contrato pagando a multa pactuada, independentemente de motivo, né? De maneira imotivada, sem problema nenhum. O código estabelece, a lei de locações estabelece isso. Mas se eu quiser rescindir a locação, terminar com a locação sem pagamento de multa, existe fundamento jurídico para isso, em virtude da pandemia? Então, aí eu queria, Haroldo, discutir um pouco com a galera que está vendo a gente, uma questão dos institutos, das categorias jurídicas e as suas corretas nomenclaturas, beleza? Uma coisa é o inadimplemento, tá? O inadimplemento que pode ser absoluto ou pode ser relativo, né? O inadimplemento absoluto, também chamado de impossibilidade definitiva da prestação, o credor ele não tem mais interesse no cumprimento da obrigação. Isso a gente vê muito em obrigações de fazer, obrigações de não fazer, sei lá. Imagina, eu contratei um advogado para fazer uma determinada audiência e o advogado pegou Covid. Pegou Covid e não pôde fazer a audiência que foi retomada no dia 5 de maio. 6 de maio teve uma audiência, ele não pôde fazer porque estava com Covid. Imagina, a obrigação de fazer dele perdeu completamente o sentido. Trata-se de um inadimplemento absoluto. Eu poderia pleitear apenas perdas e danos desse advogado, mas eu vou poder pleitear perdas e danos? Não, porque teve um motivo de força maior, que foi a doença que acometeu ele, e o deixou de prestar aquela determinada obrigação. Beleza? Perfeito. No inadimplemento relativo, o credor ainda tem interesse no cumprimento da obrigação. Beleza? Então, como ele ainda tem interesse no cumprimento da obrigação, ele vai exigir a execução específica do contrato e mais perdas e danos, desde que fique caracterizada a mora. Então, imagina, o locatário não está pagando a locação. Se ele não está pagando a locação, o locador pode simplesmente cobrar os valores em atraso, porque ele ainda tem interesse em continuar com o contrato, ou ele pode despejar o locatário e cobrar os valores em atraso, resolvendo aquele contrato. Inclusive, a nomenclatura correta, quando a gente está falando de inadimplemento, é o termo resolução, beleza? A gente só vai falar resolução quando alguém está inadimplente naquela relação contratual. Mas aí eu chamo a atenção, para a gente avançar na discussão, um instituto que tem sido muito comentado, e às vezes os nossos queridos alunos aí, eles esquecem, que é a chamada frustração do fim do contrato, beleza? Frustração do fim do contrato, ela é autorizada, está lá no enunciado 166 do CJF, e nesse instituto, a prestação convencionada, ela ainda pode ser cumprida, mas a sua utilidade desapareceu, a causa do contrato desapareceu. Imagina, eu contrato lá com uma empresa aérea, uma agência de viagem, empresa aérea para me levar para a Europa, beleza? Ou então, vamos botar um exemplo bem brasileiro, né? Enfim, um europeu contratou transporte aéreo para vir passar um período no Rio de Janeiro e a sua hospedagem vai ser no Copacabana Palace. Só interessa para ele ficar no Copacabana Palace, beleza? E o Copacabana Palace fechou em razão da pandemia.
por mais que a empresa aérea continue ok com aquele transporte, ele pode simplesmente resolver aquele contrato alegando que perdeu a causa. Olha, não adianta você me transportar até o Rio se eu não vou conseguir ficar no Copacabana Palace. Chamada frustração pelo fim do contrato. O objetivo do cara é se hospedar no Copacabana Palace, então não adianta o avião trazer ele até aqui, beleza? Então ele pode alegar frustração do fim do contrato e resolver. A mesma coisa nos contratos de locação, beleza? Mesma coisa nos contratos de locação. Se eu aluguei um stand numa determinada feira e a feira não vai mais acontecer por causa do Covid, frustração do fim do contrato. Eu só aluguei aquele stand por causa da feira, a feira não vai mais acontecer, por mais que o stand esteja lá, por mais que eu possa ficar lá de braço cruzado no meu stand, com aquele espaço, a causa do contrato ela acabou. A causa do contrato ela acabou. E a gente vai avançando, e esse instituto da frustração, a gente vai usar lá na frente, quando estiver falando de locação em shopping center, locação residencial, locação... Enfim, a gente vai falar sobre isso. Imagina, um estudante que alugou um imóvel ali do lado da UERJ para fazer a faculdade e agora as aulas estão suspensas. Será que ele poderia alegar frustração do fim do contrato e resolver o contrato de locação e voltar para a cidade dele, que é no interior do Rio? É um belo instituto para a gente usar. É um belo instituto para a gente usar. Beleza? E as pessoas às vezes esquecem. Estão perguntando aí qual é o enunciado. É o enunciado 166 do CJS. Não é isso? 166 do CJS. Interessantíssimo. 166 do CJS. Beleza? Rafael, muita gente está perguntando aqui também, né? Depois eu começo a falar alguns aspectos processuais, mas vamos explorar bastante, Rafael, aqui nessa parte de direito material, que está muito bom. Estão perguntando, como já era de se imaginar, perguntando do projeto de lei 1179 de 2020, né? Enfim, vou tentar resumir, eu vi algumas perguntas aqui nesse sentido. Pode ter despejo nesse momento, Rafael? Nesse momento de pandemia? Então, se o projeto for aprovado, e tudo indica que vai, né? É um projeto de lei, está no Congresso, está na Câmara já para votação, não pode ter despejo. Ele não pode ter despejo liminar, isso é importante. E as ações de despejo que foram propostas antes do início do vigor da lei continuam normalmente, só para as novas ações, beleza? Novas ações. Agora, despejo liminar, o que é muito ruim, porque o artigo da lei deveria ser um artigo amplo, falando de qualquer modalidade de desocupação forçada de imóveis, sobretudo imóveis residenciais, não só provenientes do contrato de locação, mas também proveniente de uma reintegração de posse, de uma emissão na posse, de uma arrematação, de uma adjudicação, alguma coisa nesse sentido. E um beijo para a Carlinha, que está aí assistindo a gente também. Carla, que foi minha aluna na primeira turma que eu dei aula na vida. Carla, que bom que você está aí. Um beijo grande. Isso. Foi outro dia, tá, Haroldo? Foi outro dia, né? Foi outro dia. A gente conhecia. Rafael, outra pergunta que tem acontecido muito aqui, e eu tenho visto isso já, tem petições já estou trabalhando numa petição pelo locador também, e evidentemente eu imaginava que o locatário ia alegar isso. Fato do príncipe, pode permitir a rescisão do contrato? Então, esse papo do fato do príncipe é um papo para a gente entrar já no tópico de revisão do valor dos aluguéis. Beleza. Antes de falar sobre isso, Haroldo, o gancho, eu queria que todos vocês lembrassem, mais uma vez, que a Lei de Liberdade Econômica incluiu o parágrafo 1º no artigo 113 do Código Civil. 113 que fala da boa-fé hermenêutica, da boa-fé interpretativa. Olha só o parágrafo 1º, inciso 5º do artigo 113. Ele diz assim: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, 5, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio, da racionalidade econômica das partes, consideradas informações disponíveis no momento da celebração do contrato. Então, olha só que interessante. Se no momento da celebração do contrato as partes soubessem que iria ocorrer uma pandemia, os termos do contrato eles seriam os mesmos? Tenho certeza que não. Claro. Então, você locatário que vai entrar com uma ação de revisão no valor dos aluguéis, você tem que alegar o parágrafo 1º do artigo 113 no seu inciso 5º. Imagina, eu tenho que levar em conta na interpretação do contrato os termos de uma razoável negociação se eu já soubesse desse fator pandemia. Eu tenho certeza que se a gente soubesse que uma pandemia fosse ocorrer, a gente colocaria uma cláusula no contrato dizendo, no período de pandemia eu não vou pagar 10 mil não, então eu vou pagar 3, porque a economia vai implodir. Não é isso? Sim. Então a interpretação tem que ser pautada nesses termos. Muito importante o inciso super novo tem que ser utilizado. E aí a gente chega na revisão. A gente chega na revisão do contrato, beleza? Quer falar alguma coisa ou posso cair dentro aí da revisão? Não, pode continuar, pode continuar.
Estou anotando a Beleza. pergunta aqui, mas eu acho que é mais processual, aí eu falo quando eu começar a falar alguma coisa do processo. Aqui. Beleza, gente, olha só. Para fazer revisão judicial em qualquer contrato de locação, o locatário ele tem que fazer uso, ele tem que provar que estão presentes todos os requisitos do artigo 478 do Código Civil, que traz a teoria da imprevisão ou teoria da onerosidade excessiva. 478, o artigo, tem uma briga desgraçada na doutrina sobre esse artigo. E, basicamente, a gente tem 4 requisitos para a incidência dessa teoria. Primeiro, o contrato tem que ser de trato sucessivo ou execução continuada. Segundo, o devedor ele passou a suportar um ônus excessivamente oneroso para ele. Terceiro, o desequilíbrio também gerou uma extrema vantagem para a outra parte. E o último requisito, esse desequilíbrio, ele vem de um evento futuro e imprevisível. Então, diante desses 4 requisitos, o devedor, o locatário, ele pode pleitear a resolução do contrato, ele pode optar em resolver o contrato e aí ele não arcaria com qualquer tipo de multa, com qualquer tipo de cláusula penal, ou ele pode optar em pleitear judicialmente a revisão desse contrato, beleza? Agora, a gente tem 2 correntes bem consolidadas na doutrina sobre essa possibilidade de revisão dos contratos de locação, beleza? A primeira corrente vai dizer que sempre que o imóvel não puder ser utilizado na sua plenitude pelo locatário, é possível a revisão com base no artigo 567 do Código Civil, que diz assim: se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Então, o 567 permite que você resolva, que você faça a revisão, desde que todos os requisitos do 478 estejam presentes. Sobretudo, aquele imóvel ele não pode ser utilizado na sua plenitude. Numa locação comercial, isso é muito simples da gente empregar, porque pelo fato do princípio, o comércio tem que estar fechado. Nem todo o comércio, mas a grande maioria tem que estar fechado. E a segunda corrente da doutrina sugere a aplicação para a revisão desses contratos de locação do artigo 19 da Lei 8245 de 91, da Lei de Locações, que diz assim, ó: não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado, que é o prazo da revisional, né? Enfim, que tem relação com a ação revisional. Então a doutrina vai dizer, se o contrato tiver mais de 3 anos, aí ele pode pedir a qualquer tempo a revisão. Agora, se ele tem menos de 3 anos, não pode pedir revisão. Ele não pode pedir revisão. Eu estou muito mais com a primeira corrente, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa divisão de riscos, a gente tem que interpretar o negócio pautado na boa-fé, no inciso que eu me referi antes, e se todos os requisitos do 478 estiverem presentes, o locatário pode pedir a revisão do valor dos aluguéis, uma vez que ele não está exercendo de forma integral a que é possível pedir a revisão independente de anos, tá certo, Haroldo? Ficou sem sinal aí, Haroldo? Sim, certíssimo, tranquilo. Você quer falar alguma coisa sobre a revisional? Posso continuar? Pode continuar. É só repetir o artigo que a galera está perguntando aqui. Aquele primeiro que você falou era o 113, parágrafo 1º, inciso 5, né? E agora você está falando da questão da deteriorização da coisa. Tem muito juiz já aplicando e muita gente usando esse artigo 567, digamos, meio que analogicamente, né? Quando ele fala da deteriorização da coisa, deteriorizou a própria coisa locada, né? Não tem como utilizá-la, né? Exatamente, deterioração da coisa no sentido de impossibilidade de utilizar a coisa nos moldes que você o contratou. Então, a base para a revisão do contrato seria o 567, contrato de locação 567, beleza? Agora, se você não consegue aplicar o 567 tão pura e simplesmente, você pode fazer uma conjunção do 567 com o 478 do Código Civil, que fala da imprevisão. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a aplicação da teoria da imprevisão. Cuidado.
Porque veja, qual é o evento futuro e imprevisível que gerou o desequilíbrio do contrato? Você vai dizer para mim assim, a pandemia. A pandemia não é uma carta branca, eu tenho falado isso, o Haroldo também, não é uma carta branca para você revisar todos os contratos. A pandemia gera reflexos, você tem que analisar esses e aplicar em situações concretas. Beleza? Então, por exemplo, no shopping center isso fica muito claro. No shopping center isso fica muito claro. Quando o fato do príncipe, decreto do governo, determina o fechamento do shopping center, trata-se de um evento imprevisível que tornou aquele contrato excessivamente oneroso para mim. Eu estou pagando 30 mil reais de aluguel por aquela loja no shopping center e a loja tem que ficar fechada. Então, trata-se de um evento que alterou o equilíbrio, o sinalagma contratual. Beleza? Agora, imagina uma locação residencial, Haroldo. Imagina um locatário que é concursado, o cara, sei lá, é advogado do BNDES. Beleza, o BNDES está fechado, ele está recebendo normalzinho o seu dinheiro todo mês, e aí ele vai pedir revisão do contrato de locação? Tem sentido isso? Claro que não, claro que não. Ou vamos pensar numa situação pior. O locatário foi demitido em razão da pandemia. Ele pode usar a demissão para deixar de pagar a locação, os aluguéis do seu imóvel residencial ou reduzir o valor desses aluguéis? Não pode, não pode. A gente tem que deixar muito claro que a deterioração da situação financeira do devedor, o que a doutrina chama de exceção da ruína, né? A ruína vem sendo já um jargão muito utilizado pela doutrina no direito civil, a redução brusca do patrimônio ou da renda desse devedor, decorrente da pandemia mesmo, não tem relação com o sinalagma contratual. Isso é muito importante. O enriquecimento ou o empobrecimento do devedor é uma alteração subjetiva que não vai, de alguma forma, quebrar o sinalagma contratual, nem provoca inviabilidade temporária do seu cumprimento, do cumprimento do contrato para fins de revisão, beleza? A impossibilidade ela tem que ser aferida de forma objetiva. Então, qualquer questão subjetiva de empobrecimento ou enriquecimento das partes, a ruína do devedor, sobretudo, não permite a revisão. É uma pena, não permite a revisão. Mas sim, calma, que a gente vai tentar construir. Só para exemplificar, a súmula 543 do STJ não tem relação com locação, tem relação com incorporação imobiliária. A súmula 543 do STJ, ela diz que o promitente comprador, o consumidor que está comprando um imóvel em incorporação, se ele é demitido, ele pode devolver o imóvel. Se ele é demitido, ele pode simplesmente dizer para o cara, não quero mais. Só que não se trata de uma resilição unilateral. Resilição é a extinção dos contratos por vontade de uma ou ambas as partes. Quando a súmula 543 permite isso, não está falando de uma resilição unilateral, extinção por vontade do consumidor. Porque se for uma resilição unilateral, ela tem que ter previsão legal e o nosso consumidor está isento do pagamento de qualquer quantia. O que a súmula diz é que numa incorporação, se o consumidor fica desempregado, ele pode romper o contrato, mas a gente está falando de resolução, de inadimplemento unilateral. Ele está inadimplente. Tudo bem, o STJ permite, meu amigo, você foi demitido, você pode romper o contrato, resolver unilateralmente o contrato, mas você vai pagar uma multa. Sim. A incorporadora vai reter um valor. A mesma coisa aqui, eu fui demitido. Beleza, artigo 4º da lei de locação. Você pode entregar o seu imóvel. Resolução unilateral. Entrega o imóvel, mas paga uma multa. Vai ter que pagar uma multa. E isso é muito aplicado nas locações residenciais. Porque na locação residencial, o fato do príncipe não alterou tanto. Concorda? O fato do príncipe não alterou. Tá. O meu imóvel residencial que eu alugo não está fechado por causa da pandemia. Então, na locação residencial, a maior sugestão que eu dou para os locatários é: não está conseguindo pagar? Entrega logo o imóvel para a dívida não se acumular e paga a multa. Beleza? Perfeito. Nas locações comerciais, aí o papo é outro, porque a gente tem um fato do príncipe que desequilibrou, aí a gente pode aplicar o 567 do Código Civil
e o 478 do Código Civil, que fala da teoria da imprevisão. Perfeito. Rafael, muitas perguntas chegando aqui, eu tentando filtrar algumas. Tem gente fazendo perguntas sobre mensalidade escolar, não dá para a gente debater aqui. Já fizemos uma live sobre esse tema, né? Está até no meu canal do YouTube, quem quiser ir lá, meu canal do YouTube, Haroldo Lourenço, você vai achar lá, tá a nossa live, que lá que eu consegui postar lá. Muita gente perguntando se essa live vai ficar aqui disponível. Para quem não conhece, são as regras do Instagram, né? Então ela fica disponível no meu perfil 24 horas. Eu vou tentar baixar depois para postar no meu canal do YouTube. Mas para você assistir aqui, 24 horas aqui no Instagram. Rafael, tem muita gente perguntando também sobre o dever de negociar, de renegociar o contrato. Fala um pouquinho com a gente aí. Aí a gente começa. Primeiro eu vou deixar aqui o meu Insta também, tá, galera? Quem não me segue ainda, meu Instagram é prof.rafaelmendonça, né? Sem o C cedilha. Então me sigam lá, mandem as suas perguntas, seus questionamentos. Eu e a Haroldo, a gente está sempre batendo essa bola aí já há anos. Então, prof.rafaelmendonça, estou à disposição aí para continuar tirando as suas dúvidas, beleza? Agora, o que a gente está falando aqui, tudo que eu falei até agora, e eu queria só recapitular dizendo que a gente falou sobre frustração do fim do contrato, falamos sobre boa-fé interpretativa e dever, né, enfim, de interpretar o contrato levando em conta esses riscos, falamos de revisão, falamos das correntes, não é isso, para diminuição do aluguel. Agora, tudo isso, galera, tudo isso a gente tem que levar em conta outras figuras do Código Civil, principalmente o artigo 422 do Código Civil, que traz a boa-fé na sua função de impor deveres anexos a toda a relação contratual. Então, a partir do momento que eu celebro um contrato, eu tenho que cumprir não só as cláusulas contratuais expressas, como também deveres anexos decorrentes desse princípio. E um dos principais deveres anexos que a pandemia, né, enfim, nos fez tratar é o dever anexo de renegociação do contrato. Há uma orientação muito forte na doutrina de que o locador ele teria o dever jurídico de renegociar, beleza? O Paulo está falando aí do princípio de equilíbrio contratual, é isso aí. O princípio de equilíbrio contratual é um princípio que tem uma aplicação autônoma, beleza? É um princípio que tem uma aplicação autônoma, mas além dele, a gente tem dever anexo de renegociar. E se eu entendo, Haroldo, o dever anexo de renegociação como um dever jurídico do locador, se ele não renegocia, ele está inadimplente. Se ele não renegocia, ele está inadimplente, beleza? Então é complicado, porque eu vou ao judiciário alegar o inadimplemento do locador porque ele não quis renegociar. Eu acho que, eu sou dessa tese, a boa-fé nos leva, sim, a um dever de renegociação, eu não tenho dúvida disso. Então o locador ele tem que pelo menos ouvir o locatário e tentar renegociar. Agora, se ele não renegocia, a gente cai no mesmo problema. É isso, a gente cai no mesmo problema. O que o locatário pode fazer? Ele pode usar o 567 do Código, pedindo a redução do aluguel, a meu ver, independente dos 3 anos da revisional. Ele pode, se for uma locação comercial, com facilidade, alegar o fato do príncipe como evento futuro e imprevisível para poder revisar aquele determinado contrato, como algumas associações de lojistas já estão fazendo. Teve shopping center em São Paulo, que entrou a associação de lojistas, entrou com uma ação coletiva pedindo a redução do valor dos aluguéis, beleza? Redução do valor dos aluguéis. E eu concordo, a Tati está falando aí, da solidariedade, né? A repercussão da solidariedade social nas relações privadas, ela está impregnada na boa-fé objetiva, na função social do contrato. Então, é dever, sim, a renegociação e evitar a briga judicial, né? Eu acho que é um dos outros institutos que a gente pode usar. Sem dúvida, né, Rafael? Assim, eu acho que o principal impacto mesmo que a gente tem disso tudo são nas locações não residenciais, né? Na locação em shopping, sem dúvida. Eu também tomei ciência, conhecimento, tem vários shoppings oferecendo, já propondo, né, uma renegociação, já de início, eles mesmos já tomam partido disso. Até porque você parar a pensar, como a gente conversou no início, né, cada um tem seus riscos. Então o lojista está com a loja fechada, mas o shopping também está tendo vários prejuízos também com aquele fechamento. Então é natural que haja esse reequilíbrio, essa renegociação, né, Rafael? Concordo. E é aquilo, né? A gente tem sempre que botar isso bem claro para a galera, que ninguém está falando aqui de um locatário, imagina um lojista que vai entrar com uma ação contra o shopping center pedindo indenização. Galera, a gente não está falando de responsabilidade civil, porque a gente tem
a ausência de culpa por parte dos locadores da impossibilidade de você fazer uso integral daquele estabelecimento. Há um motivo de força maior, que é um excludente de responsabilidade, então ninguém está falando de ação indenizatória. Isso tem que ficar claro. A gente está falando de uma manutenção do contrato e revisão no valor dos aluguéis. Ponto. Beleza? Aí a gente pode alegar fato do príncipe como evento imprevisível, dever de renegociação, 567 do Código Civil, 19 da Lei de Locações. Aí a gente tem bem um arcabouço para poder falar sobre isso, tá? Rafael, estão perguntando muito aqui, e eu acho que dentro desse contexto que você está falando, né? Ah, eu dei luva, paguei aquela famosa luvas para entrar na locação ou para renovar a locação, que já era controvertida se é válido ou se não é válido, você pode até comentar um pouquinho disso. E tem gente também querendo utilizar o depósito que ele prestou como garantia da locação para poder entrar nesse meio da renegociação. Assim, Rafa, me parece que pela ideia da renegociação, as partes têm liberdade e autonomia para renegociar dentro do que elas acharem adequado, direito patrimonial disponível. Agora, judicialmente exigir a conversão do depósito dado em garantia como abatimento do valor do aluguel, alguma coisa nesse sentido, eu acho que é completamente inviável, né, Rafael? Acho também. A questão das luvas é a mesma coisa, né? Tem naturezas completamente distintas. Não dá para a gente inserir isso, por força de decisão judicial, em qualquer tipo de renegociação. Tá? Em qualquer tipo de renegociação. E eu acho que também a gente tem que somar a toda essa discussão quando o locatário for entregar o imóvel e o locador cobrar a multa. Um artigo muito importante do Código Civil, que a gente não pode esquecer, é o artigo 413 do Código Civil, que permite ao juiz reduzir o valor da cláusula penal se entender que, naquele caso, ela está excessiva, beleza? Então, ele pode reduzir o valor da cláusula na proporção que ele entender excessiva. Isso é importante colocar nas petições o 413 do nosso código, tá? Rafael, deixa eu falar um pouquinho agora alguns aspectos processuais que estão perguntando, que daqui a pouco a nossa live cai também. Parece muito rápido, a gente já está 45, 43 minutos. Mentira, já? Já, 43 então minutos. Vamos caminhar para os aspectos processuais, a bola está contigo. Vamos falar alguns aspectos processuais aqui. Então, assim, tiveram algumas perguntas, você também já respondeu. Não tem nada no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, vigente hoje que proíba um despejo. Né? Você tem um projeto de lei, que é um projeto, foi aprovado no Senado, depois de algumas emendas, mas não é lei ainda. Então, não há nada expressamente na lei hoje que proíba um despejo liminar. Mas é óbvio que eu acho bem difícil o magistrado, nesse momento que nós estamos passando agora, analisando o caso concreto, nós falamos isso até na outra live que nós falamos sobre mensalidade escolar, tem que ser analisado o caso concreto. Mas não há nada na lei que impeça o juiz de deferir uma liminar numa ação de despejo. Mas eu acho pouco provável um locador, nesse momento, ajuizar uma ação. Olha quem está entrando aqui falando besteira com a gente. Que isso, hein? Que isso. Olha aí. Isso é uma honra, uma presença dessa na live, pô. Ninguém segura. José Roberto Melo Porto. Desembargador José Roberto. E olha, ele está fazendo esse drama, mas o José Roberto, ele praticamente é dono de metade da Barra. E ele é um grande locador, né? Ele está sofrendo muito, né? Com toda essa inadimplência, eu sei, José Roberto, eu sei. Está sofrendo muito, mas calma. Quem tem muito dinheiro não vai nem perceber essa crise. Não é, Haroldo? Quase um latifundiário lá, né? Quase um latifundiário da Barra. Isso aí, deixa só eu botar minhas ideias de função social da pós-propriedade em campo aí que eu quero ver, pô. Deixa ele, só é verdade. Mas, voltando ao que eu estava falando, muita gente perguntando isso. O locador pode me despejar nesse momento? Olha, não existe nada que proíba um locador ajuizar nesse momento uma ação de despejo contra você. Nada impede que ele ajuize a ação de despejo. Mas, por exemplo, você pode ter tudo isso que o Rafael falou agora, você pode vir usar como defesa, e acho muito provável que o juiz não defira, pelo menos nesse momento, liminarmente o despejo de um locatário que está inadimplente. Se for um despejo por falta de pagamento, alocação desprovida de garantia, como a lei de locações autoriza, ter despejo liminar. Mas volta ao ponto, não há nada que proíba. Você só tem um projeto de lei que não tem força vinculante nenhuma, é só uma conjectura de ideias que está lá no projeto, e a gente não sabe se vai ser aprovado. Então não dá para a gente trabalhar com esse raciocínio. Um outro ponto que eu tenho visto muitas perguntas é se o locatário, entendendo que ele não tem que pagar o valor integral nesse momento, se ele pode fazer uma consignação em pagamento. Não sei qual é a sua opinião, Rafael. Eu acho que é possível ele fazer uma consignação em pagamento desde que ele tenha, por exemplo, demonstrado previamente que ele buscou a renegociação.
que ele deixou claro a boa-fé dele, de maneira clara mesmo, de maneira clara, coerente, com lealdade. Não é, por exemplo, o locatário que acha que ele pode pagar agora 10% do valor da locação numa locação residencial porque ele ficou desempregado. Eu acho que se você ajuizar uma consignação em pagamento com esse fundamento, é capaz do juiz indeferir a petição inicial. Agora, se a gente estiver conversando dentro do que nós falamos aqui, uma locação, por exemplo, não residencial, o locador está ali insistindo que você faça o pagamento integral de tudo, mesmo você não estando usando a coisa alocada. Ah, Rafael, até esqueci, um comentário retardatário, né? Esse ponto que o Rafael chamou a atenção do uso da coisa é muito interessante. Realmente, na locação não residencial, o locatário não está conseguindo usar a coisa alocada. Mas assim, não está conseguindo usar na sua plenitude, mas de maneira parcial me parece que ele está usando. O estoque dele está lá dentro, as coisas da loja estão lá dentro. Claro. O shopping continua fornecendo segurança, tem segurança dentro do shopping, o alarme está funcionando, tudo isso gera custo, monitoramento por câmeras, seu estoque está lá dentro, infelizmente encalhado, mas ele está lá dentro protegido pela segurança do shopping. Então, o shopping também está dando uma contraprestação, mesmo que mínima. A ideia judicial é equalizar, né, estabelecer o reequilíbrio contratual. Mas me parece viável a consignação. E chama atenção também, Rafael, que pouca gente utiliza a consignação em pagamento extrajudicial, né? Ela está prevista no artigo 539, parágrafo 1º do CPC. E eu acho que é uma ótima iniciativa, às vezes, se você está lá com o locador que é intransigente, que ele não quer renegociar contigo, consigne em pagamento, volta ao ponto, de maneira coerente, de maneira razoável. Em pagamento extrajudicial, né, uma consignação em pagamento extrajudicial, para quem não sabe, é feito em bancos oficiais. Então, você vai numa Caixa Econômica da Vida, num Banco do Brasil, e vai consignar, depositar em juízo o valor que você entende devido. E a instituição financeira vai chamar o locador para que o locador venha se manifestar sobre esse depósito. Isso pode até te liberar de eventual pagamento, dependendo se o locador vier aceitar. Então, acho que é um bom instrumento para se utilizar nesse momento. É assim, concordo. Sem dúvida, né? Outra coisa, Rafael, que as pessoas têm perguntado muito, é se é possível, numa mesma ação, eu pedir de maneira principal a resolução do contrato, o desfazimento do contrato sem imposição de multa e subsidiariamente, ou seja, fazer aquela nossa famosa acumulação de pedidos, como a doutrina processual costuma falar, acumulação imprópria de pedidos, e subsidiariamente pedir a redução proporcional dos valores. Por exemplo, a redução da cláusula penal, que te impõe multa rescisória, ou até mesmo a redução do pagamento do aluguel que você está honrando, adimplindo totalmente nesse período. Nenhum problema. O 326 do CPC, ele autoriza que você faça acumulações. Isso é uma técnica de elaboração de petição inicial. Quando eu apresento a petição inicial, você apresenta a sua preferência. Qual é a preferência? Minha preferência é desfazer a locação, porque minha atividade empresarial ficou completamente inviável e eu tenho que desfazer o negócio. Tudo bem, mas você acha que você não vai conseguir esse desfazimento sem ter que arcar com a cláusula penal, você pode subsidiariamente pedir a redução da multa. Nenhum problema. Usando os argumentos que o Rafael expôs aqui para a gente. Não vejo nenhum problema nisso. E da mesma forma que você pode fazer essa acumulação de pedidos, que é uma acumulação subsidiária, lá com o fundamento do artigo 326 do CPC, também é possível você obter tutelas provisórias para tutelar esse direito, como o Rafael falou. Tem acontecido muito, Rafael. Eu recebi uma hoje do Distrito Federal. Eu não me lembro que ramo que era. Eu acho que era comércio de roupa, se eu não estou enganado. O sujeito pediu uma tutela antecipada antecedente. Ele requereu só o pedido de tutela antecipada. Ele estava tentando negociar com o shopping, falando, olha, eu não tenho como pagar 100% do aluguel. Você quer meu aluguel mínimo? Eu tenho que pagar aquele fundo de propaganda, eu tenho que pagar o que eles chamam de CTO do shopping, pagar inúmeras despesas acessórias que um contrato de locação impõe. E o shopping, intransigente, duro, né, ranzinza, não queria dar nenhuma proposta de renegociação. E ele estava ficando inadimplente, o shopping mandando cobrança, cobrando como se nada estivesse acontecendo. O que ele fez? Manejou no judiciário uma medida de tutela de urgência antecedente, dizendo, ó, juiz, estou sendo cobrado, estou buscando renegociar, pagar um valor reduzido, o meu locador não está se mostrando sensível à minha situação, eu queria que você me autorizasse a pagar e consignar em pagamento isso. O juiz, defiro, concedeu, permitiu que o sujeito depositasse todo dia, todo mês, judicialmente, 30% de todos os valores contratuais. Foi possível. Teve outra também deferida em São Paulo, que o sujeito requereu
a resolução do contrato, desfazer o contrato sem multa, e o locador se recusou a receber a chave. O sujeito ajuizou uma tutela antecipada, requerendo a consignação das chaves em juízo. A gente sabe que essa consignação das chaves em juízo, meio simbólico, né? É o marco ali legal para você estar desfazendo a locação. Então, ele conseguiu, nesse momento, estabelecer um marco, digamos, um referencial. Ó, entreguei a chave, eu não estou mais no uso. Teoricamente, daqui para frente, eu não tenho mais que pagar aluguel. E ele ainda conseguiu, daquela maneira, com a tutela provisória antecedente, conseguiu consignar em juízo, né, essa chave. Então, a tutela antecipada, ela serve, a tutela antecipada é cautelar, dependendo da situação, tá? Ela serve muito para essas medidas de urgência, esse momento que nós estamos passando, para você proteger ou o direito do locador ou o direito do locatário. Maravilha, maravilha. Estamos realmente chegando ao final, e acho que a Carolina Abdala perguntou ali, falou, não ficou claro se vai ter que pagar multa ou não tem que pagar da multa. Seguinte, Carol, se o locatário for devolver o imóvel, e não tiver decisão judicial autorizando a revisão, a resolução do contrato, o artigo 4º da lei de locação permite que ele devolva o imóvel, mas ele vai ter que pagar a multa. Beleza? Vai ter que pagar a multa. E, Haroldo, só emendando o que você falou, é uma possibilidade também para o locatário, numa locação não residencial, também uma bela forma de garantir a redução do valor dos aluguéis é pedindo recuperação judicial, tá? Sim, porque se o plano de recuperação judicial ele for aprovado, automaticamente todos os credores vão receber um determinado valor menor em parcelas mais diluídas no tempo. Então, assim, a recuperação judicial é um instrumento que todo mundo tem que utilizar. E ninguém tem que ficar com medo disso. Problema nenhum. Naquele período determinado, os credores vão receber de uma determinada forma específica. Eu queria só terminar minha participação para a gente despedir, falando do instituto, pouco também lembrado para as pessoas, mas é um instituto que favorece o credor, né? Que é a exceção de inseguridade, que está no 477 do nosso Código Civil, beleza? Quando o credor ele percebe uma alteração substancial na capacidade financeira do devedor, ele, credor, pode pedir a revisão do contrato também, tá? Você falou do shopping, o shopping tem inúmeras obrigações, beleza? E aí, quando o shopping está vendo que o locatário vai deixar de pagar, porque teve uma perda na sua capacidade econômica, o próprio shopping pode pedir a revisão do contrato e diminuir os encargos que ele, shopping, tem. Olha só para aumentar ainda mais aí a complexidade da discussão. A exceção de inseguridade está no 477 do Código Civil e pode ser utilizada pelo locador, tá? Pelo locador. Então, a gente fica muito olhando o aspecto do locatário, mas o locador, e alguém perguntou, desculpa, eu não lembro o nome, alguém falou, mas e o locador que precisa daquele aluguel para sobreviver e tal? Claro que não é o caso de um shopping center, mas é verdade. Se o locador percebe uma alteração significativa no patrimônio do devedor, ele pode pedir a revisão também. Beleza? Claro, isso é importante. Sem dúvida. É isso. A Soraya fez uma pergunta aqui lá atrás e eu esqueci de responder. Isso é uma questão muito comum, né? O locador abandonar o imóvel e largar o imóvel lá com coisas dentro de casa, ou o locador sai do Brasil e não deixa aqui ninguém para receber alguma coisa. Isso é muito comum, né? Assim, processualmente, você tem alguns mecanismos que podem te ajudar. Correto mesmo é você ajuizar uma ação judicial para pedir uma autorização judicial para conseguir se emitir na posse do imóvel, provando que o imóvel está vazio, alguma coisa nesse sentido. É muito complicado você, como locador, por exemplo, ingressar no imóvel do locatário e ver lá o que ele tem dentro de casa e botar no depósito. Isso vai te dar problema. Um mecanismo que ajuda muito nisso é a ata notarial. Claro que você vai ter um pouco de dificuldade, mas não vejo uma impossibilidade absoluta. Todo mundo sabe que se você ligar para um cartório, vai ter alguém do cartório que vai te ajudar. Para quem não conhece a ata notarial, é como se fosse uma escritura pública, um documento público lavrado por um tabelião, se valendo da fé pública dele. Então isso vai te ajudar bastante. Então você liga para um cartório, vai chamar lá o cartório, um tabelião ou um responsável por ele, um substituto, e ele vai ao local com você, vai te cobrar, obviamente, né? E ele vai lavrar um documento. Olha, cheguei ao local, verifiquei que realmente o imóvel estava abandonado, tinha lá uma mesa, uma cadeira, uma geladeira, uma televisão, ele vai documentar tudo e você vai pegar e retirar e colocar onde você puder colocar. A Soraya perguntou várias vezes aqui, foi passando, e para não deixar aqui sem responder. Rafael, acho que nós respondemos todas as perguntas aqui.
dentro do que estava sendo falado aqui, o que está sendo perguntado, a locação. Né? Então, acho que foi. Mandar um beijo para a Daniele, que está aqui me assistindo, minha esposa querida. Que fofo, cara, que fofo. Que assim fofo, fico com ciúme. Né? Que fofo, né? Fico com ciúme. Gente, eu acho que é isso, né? Chegando para o final, queria só mandar um beijo aí para a Thaís, né, Itieri, que entrou, a nossa querida advogada, grande advogada de família aí, sugerindo que a gente faça um curso, né? Thaís, obrigado aí por ter assistido a live, a gente pode pensar nisso depois. E queria já me despedir aqui, a gente tem 4 minutos para acabar a live, né? Um beijo para todo mundo aí. Podem continuar, quem não me segue ainda, fazendo qualquer tipo de questionamento sobre isso e outras coisas de direito civil, prof.rafaelmendonça, lá no meu Instagram, beleza? Um beijo, isso. Valeu, galera. Já me despedindo. Isso aí, siga o Instagram do professor Rafael, siga aqui o meu, marque seus amigos. Como eu já falei, essa live ela fica disponível 24 horas no Instagram. Eu depois tenho algumas dificuldades aqui, mas a gente consegue com os aplicativos tentar baixar. Não garanto, não posso prometer. Conseguindo baixar a live, eu posto lá no YouTube e fica disponível para todo mundo. Aí eu aviso aqui na rede social se está postado no meu canal, vocês podem ir lá e assistir a hora que você quiser, a hora que vocês quiserem. Tá? Mas aqui eu só consigo salvar, mas ela só fica 24 horas. Tem gente que não sabe desse mecanismo do Instagram, fica só por 24 horas. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Batemos aqui um top de audiência bem legal, bem interessante. Todo mundo participando muito. Galera, forte abraço para vocês. Até uma outra oportunidade.